Bom dia, meus irmãos e amigos que acompanham os nossos estudos aqui no canal da Igreja Batista Independente Bonfim Paulista. Uma alegria, um privilégio poder levar a palavra de Deus a todos vocês. Nos ajudem orando por nós. Nós estamos começando aqui em Bonfim Paulista uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da sua oração. Nos ajude também divulgando esse vídeo, essa mensagem da palavra, o nosso canal. Se inscreva aí no canal, ative o sininho, nos ajudando assim a levar a mensagem de salvação para mais pessoas. Muito bem, nós estamos estudando o livro de Tiago e chegamos agora no capítulo 5. Hoje eu estou pregando uma mensagem com o título Supremo Tribunal Divinal. Vivemos em dias no Brasil onde a corrupção existente foi amplamente demonstrada, principalmente por aqueles que estão no poder, né? A ganância e até a corrupção das cortes judiciais são notificadas na mídia. Mas existe um juiz incorruptível, o Senhor Jesus Cristo. Haverá um julgamento honesto no Supremo Tribunal Divinal para todo homem não justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Neste julgamento, todas as provas serão apresentadas de forma inquestionável e indubitável, e a condenação do pecador será certa, porque ali, no Supremo Tribunal Divinal, não haverá corrupção. No último estudo, terminando o capítulo 4 de Tiago, nós vimos 4 pecados mencionados por Tiago, combatidos por ele. A caluniação judiciosa, um termo, uma expressão para se referir ao pecado da maledicência, de julgando outras pessoas falar mal delas. A presunção orgulhosa, que é quando nós não levamos Deus em consideração. Achamos-nos autossuficientes. E porque não tememos a Deus, também não consideramos que Ele é um Deus soberano. E terminamos vendo a omissão pecaminosa. Quando uma pessoa, e principalmente o crente no Senhor Jesus, sabe que tem que fazer o bem e não faz, ela está pecando. Hoje, eu estou propondo para vocês que Deus deseja que seus filhos o honrem no uso do dinheiro. É o assunto aqui, as riquezas, o dinheiro, os bens. Como podemos honrar a Deus no uso das riquezas? Fato que o crente tem que... Ele nasceu para adorar a Deus. Ele vive para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós aprenderemos 3 maneiras de como o crente deve agir no uso das riquezas para agradar a Deus. O texto de Tiago, capítulo 5, começa nos ensinando como acumular dinheiro. Talvez você estranhe isso. Pastor André, não é pecado acumular dinheiro? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou estar lendo versículo por versículo para que nós possamos ser mais didáticos possíveis, tá? Então veja o versículo 1. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Tiago está tratando com os ricos que acumulam riquezas de forma pecaminosa.
Esses ricos que ele se refere aqui, e a quem nós vamos nos referir no transcorrer da mensagem, são pessoas que adquiriram riquezas, dinheiro, imóveis, injustamente, pecaminosamente. Não estão tratando de crentes no Senhor Jesus Cristo. É um rico que ainda não foi salvo por Jesus Cristo. Porque não é pecado ser rico. Abraão, Isaac, Israel, Davi, Salomão, Jó e tantos outros homens de Deus foram abençoados por Deus com riquezas. A riqueza, os bens materiais, o sucesso financeiro é uma bênção que Deus concede aos homens, entre tantas outras. Às vezes, Deus concede para um dos seus filhos, que ele entende que isso é possível, riqueza. Mas para outro, ele concede outro tipo de bênção. Saúde, filhos, amor, e etc, etc, etc. A riqueza, né? Então, não é pecado em si. Veja só o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Olha que legal, né? Como acumular dinheiro? Sendo abençoado por Deus. Às vezes Deus nos concede essa bênção. Não é errado acumular ou poupar para suprir alguma necessidade e para fazer a obra de Deus. Eu te dou um exemplo, dois exemplos, quando não é pecado acumular dinheiro. Quando você está juntando, fazendo uma poupança, para satisfazer uma necessidade pessoal, não uma ostentação, uma necessidade pessoal. Por exemplo, algum dos irmãos que nos ouvem pode desejar uma casa própria. É um desejo lícito que Deus quer te abençoar, mas para isso você precisa, digamos, de 30 mil reais para dar a entrada. E você não ganha 30 mil reais. Então você tem uma meta, um objetivo. Você vai orar, vai pedir a bênção de Deus e vai acumular aquela entrada para conseguir comprar a sua casa própria. Então aí não é pecado, né? Também para fazer a obra de Deus, você pode acumular com o objetivo de abençoar, de fazer a obra de Deus. A nossa congregação mesmo em Bonfim Paulista, nós temos a nossa tesouraria e todos os dízimos, as ofertas que entram, nós temos o objetivo de poupar. Para nós entendemos que é importante. Deus não nos deu nenhum membro da igreja com uma propriedade que pode nos abençoar as nossas reuniões. Então nós entendemos, nossa congregação local, que é importante ter um local para nós reunirmos, para nós pregarmos a palavra de Deus, aprendermos, orarmos. Então nós estamos juntando, acumulando dinheiro, sem descuidar de questões essenciais. Quando algum servo, algum homem, alguma mulher de Deus precisa, nós estamos atentos para ajudar na medida das nossas possibilidades. Então veja que acumular dinheiro nem sempre é pecado, mas esses ricos aqui acumularam de forma pecaminosa e nós vamos ver por quê. Tiago fala que eles deveriam chorar e prantear, deveriam ter uma atitude diferente, choro, um lamento, um gemido de angústia. Não os risos e as diversões existentes em seus banquetes, frutos da injustiça. E esse choro, esse lamento, era por causa da miséria. Da miséria deles. Um contraste, né? Eles eram ricos financeiramente e Tiago fala das misérias. As suas riquezas iriam produzir extrema miséria. Uma pobreza sem igual. Olha que interessante, né? Que sobre vós hão de vir. Isso acontecerá no futuro. Após o julgamento, no julgamento de Deus, no Supremo Tribunal Divinal, que eu estou chamando aqui o título da mensagem, que a Bíblia apresenta com o título de Grande Trono Branco, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e seguintes. Né?
Então, vai haver um julgamento. Desculpe aí o erro de português. Vai haver um julgamento para todo homem não justificado pelo sangue de Cristo. E esse julgamento vai ser honesto. Não vai ser julgado por um juiz corrupto de maneira alguma. Vejam só como Tiago prossegue no versículo 2. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. As riquezas ilícitas são enganosas, porque não prestam para nada, pois estão apodrecidas. O que você vai fazer? Que uso você vai ter de algo que é podre? É imprestável, né? As vestes que eram ricas foram todas picadas, comidas, estavam todas esburacadas por traças, por esse inseto, né? Porque as riquezas destroem o caráter. E os ricos, ilícitos, pecadores, eles não viam isso. Mas Jesus, Tiago, inspirado por Deus, está se referindo aqui que estas riquezas, no decorrer do tempo, são imprestáveis. A vida, como ele já disse, é como um vapor. E nós temos que acumular tesouros para a vida eterna. Né? Mas esse tesouro dele aqui, desses ricos pecadores, não estavam sendo acumulados para a vida eterna, não. Ao contrário, iriam produzir miséria, estavam todos apodrecidos e rasgados, as vestes ricas, mas o dinheiro corrompeu o caráter dessas pessoas, de tal modo que eles achavam que aquelas riquezas seriam a sua segurança. Aquelas riquezas eram o Deus deles. E aquilo era imprestável, não serviria para nada no julgamento final do nosso Deus. O versículo 3, Tiago, inspirado por Deus, ele continua assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. As riquezas não produziriam o que eles, os ladrões ricos, né, pensavam que é uma segurança eterna. Olha que cegueira, né? A morte está aí todo dia, né? Mas eles confiavam nas suas riquezas. A ferrugem está simbolizando aqui o que as riquezas produziriam. Eles estão acumulando com avareza. Não estão conseguindo gastar, por isso enferrujava a riqueza. Acumularam sem um propósito abençoado por Deus, como eu disse no início aqui. Então, de tão velhas que estavam ficando aquelas riquezas, elas estavam enferrujando, porque era uma riqueza acumulada não para gastar, mas por amor ao dinheiro. E aí não é aprovado por Deus, né? As riquezas deles não iriam produzir bênçãos de Deus, mas maldição. As riquezas que nos são dadas podem servir para a bênção ou para a maldição. No Supremo Tribunal Divinal, a ferrugem das riquezas ilícitas serão as testemunhas contra os ricos ladrões. Viu o que ele diz, o que Tiago? Que a ferrugem dará testemunho. Veja o tribunal aí, o julgamento. E essa testemunha é uma testemunha verdadeira, infalível, comprovada, que é a ferrugem, que é o acúmulo sem propósito abençoador, que ficou guardado lá sem nenhuma intenção. Eles acumulavam mais do que eles necessitavam, muito mais. E Tiago diz que será como fogo devorando a carne. Além disso, né, além de ser uma testemunha, as riquezas ilícitas serão instrumentos de tortura na condenação que sobrevirá a estas pessoas. A tortura, o julgamento, o castigo que o justo juiz vai conceder, vai comer a carne deles como fogo, né? Está uma referência, sem dúvida, ao lago de fogo, a condenação eterna. Eles entesouraram por os últimos dias, uma referência ao julgamento do grande trono branco, como eu já disse. As riquezas foram acumuladas com avareza e com um propósito incorreto.
Provérbios capítulo 16 nos mostra muito da soberania de Deus. E diz assim, os versículos 3 e 16, que eu leio para os irmãos. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. É necessário a confiança em Deus para a realização dos nossos feitos. E quando a nossa vontade for a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, então a obra se realizará. Nós desejamos muitas coisas para a honra e glória de Deus na congregação em Bonfim Paulista. E precisamos de recursos financeiros para isso. Estamos colocando tudo diante de Deus. Se for da vontade dele, se for aprovado por Deus, Deus vai conceder. E aí, nós estamos acumulando com um propósito correto, para ser bênção para uma comunidade, para pessoas que Deus ama, né? A ponto de entregar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por elas. E o último versículo lido aqui nos mostra, e nós não podemos esquecer disso, que muito melhor, que muito mais importante que acumular riquezas, nós devemos acumular conhecimento, sabedoria de Deus. E isso só pode vir por meio da palavra do Senhor Deus, por meio de uma oração com fé. Então decida, eu glorificarei a Deus, acumulando dinheiro para a glória de Deus, não para a minha glória, né? Em segundo lugar, nós já vimos que o texto nos ensina como acumular o dinheiro. Agora nós vamos ver como ganhar dinheiro. Sim, porque os ricos aqui, eles ganhavam dinheiro desonestamente, pecaminosamente, ofendendo a Deus, prejudicando o próximo. Vejam só, Tiago, capítulo 5, versículo 4. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vejam, qual a maneira pecaminosa que eles ganhavam o dinheiro? Furtando, roubando o salário dos pobres. Esses ricos incrédulos roubavam o salário dos pobres que fizeram a colheita em suas fazendas. Os ricos combinaram um salário, R$100 por dia. E no final pagavam um valor menor, 70. Mas o combinado era 100, o justo era 100. E no Supremo Tribunal Divinal, outra testemunha será analisada pelo justo juiz, que será o salário furtado dos pobres. Esta prova é outra evidência condenatória contra esses ricos. Diferente dos tribunais humanos, o Senhor dos Exércitos ouve o clamor dos injustiçados, porque é um juiz incorruptível. Os ricos pecadores adquiriram o dinheiro furtando o salário dos pobres. E Deus já havia proibido uma prática menos gravosa do que o furto, que era atrasar o salário do pobre. Deus proíbe até atrasar o salário, mas eles não estavam só atrasando, eles estavam furtando o salário. Olha o que a lei de Deus, dada por Moisés, nos declara. Em Deuteronômio 24, versículos 14 e 15. Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e a sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Se Deus proibiu uma conduta menos grave, que era atrasar o salário, a conduta destes ricos, furtar parte do salário do pobre, será julgada com maior rigor. A conduta deles é mais ofensiva. Nós aprendemos que o crente deve honrar sua palavra, fazer valer o combinado, cumprir seus contratos, pagar suas dívidas, honrar a Deus nas suas finanças e nos seus compromissos. Em Tiago 5,4, aprendemos qual a maneira incorreta de ganhar dinheiro.
Mas a palavra de Deus, por diversas vezes, nos ensina como ganhar o dinheiro de maneira honesta. Vejam, Provérbios 12:11 é um exemplo. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O trabalho diligente é a forma que Deus usa para abençoar os seus filhos. Se você quer honrar a Deus, seja um trabalhador honesto. Devemos entender que o dinheiro em si não é um mal, mas o amor ao dinheiro é um pecado. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Porque o dinheiro pode se tornar o Deus, o ídolo do homem, como advertiu Jesus em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O homem que serve o dinheiro se torna escravo do dinheiro. E aí, para adquirir o dinheiro, ele faz tudo. O dinheiro se torna o seu Deus, ele se torna escravo do dinheiro. E ele faz qualquer pecado sem temor do Senhor. A Bíblia, amados irmãos, ela nos orienta no Salmo 62:10. Vejam, não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Não deixe de maneira nenhuma um ídolo. O dinheiro, as riquezas se tornaram um ídolo no seu coração. Ídolo não é só um santo, uma estátua de ouro, de metal, de gesso. Não. Um dinheiro, um carro, um filho pode se tornar um ídolo em nossas vidas. Então, aprendemos aqui que podemos glorificar a Deus no ganho do nosso dinheiro. E o trabalho, é o trabalho honesto que Deus abençoa os seus filhos. Na manhã de hoje, nós já aprendemos como acumular dinheiro, nós aprendemos também como ganhar dinheiro, e agora, em terceiro lugar, vamos ver como gastar dinheiro. O versículo 5 de Tiago, capítulo 5, diz assim: deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Eles viviam na luxúria, de forma regalada, buscando o conforto extravagante, desnecessário. Aí estava o pecado. A palavra deleite significa prazeres, uma vida sedenta dos prazeres e conforto. É aquela doutrina do hedonismo, que a pessoa concorda e determina que o prazer como é o seu bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral. Esses homens, diz o texto, que cevaram os vossos corações para o dia de matança. A vida desses ladrões ricos é comparada com um animal que é cevado para servir de churrasco num dia de festa futura. Eles estavam engordando para morrerem eternamente no Supremo Tribunal Divinal. Assim como um fazendeiro coloca um bezerrinho lá, trancado no curral, e vai alimentando ele para o dia do casamento do seu filho, assim também a vida desses ricos ladrões. Eles estavam engordando para servir de castigo eterno no inferno, no lago de fogo. Eles estavam gastando o seu dinheiro de forma pecaminosa, não aprovada por Deus, esbanjando a rodo, perdendo recursos que podiam ser bênção para as pessoas. Eles não amaram o próximo e, portanto, não amaram a Deus. Erraram num dos principais mandamentos de Deus. O versículo 6 diz assim: condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Quando os trabalhadores roubados, furtados, foram aos tribunais humanos reclamar do furto, eles perderam a demanda. Você acredita nisso? Não houve resistência, porque os ricos
controlavam as cortes judiciais, subornando os juízes. Mas encontrarão a devida justiça, esses ricos ladrões, no superior tribunal divinal. Tiago, capítulo 5, versículos 5 e 6, nos ensina como gastar dinheiro de maneira incorreta, que é esbanjando nos prazeres pecaminosos, com avareza, com egoísmo, sem pensar no próximo. Mas qual é a maneira correta de gastar dinheiro? A Bíblia nos ensina disso. Em primeiro lugar, investindo na obra de Deus. Veja só o que o versículo de Provérbios 3, 9 e 10 nos ensina. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Com quanto, meus irmãos, você honra a Deus com os seus bens, com o seu salário, com o seu dinheiro? Como que você honra a Deus com os seus bens? São duas perguntas importantes, porque a palavra de Deus é clara. Honre a Deus com os seus bens. E com a primeira parte, não é com a última. Sabe, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo nos ensina como. Veja só o que ele fala aqui. Leia todo o capítulo lá, em 1 Coríntios 9. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo está citando Números 18 e o ensino de Jesus aqui em 1 Coríntios 9. Como? Como podemos gastar o dinheiro honrando a Deus? Aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. É o ensino do Senhor Jesus Cristo. A igreja local foi dada por Deus para ser um canal de bênção para a obra de Deus, para o nosso Deus. É o local de você devolver as suas ofertas, os seus dízimos. E quanto? Quanto eu devo ofertar, honrar a Deus, para não ser avarento? Qual a porcentagem do meu salário? Sabe, muita gente na internet combate o dízimo, porque fala que nós não vivemos na época da lei. É lógico que nós não vivemos. Mas o Velho Testamento inteiro, palavra por palavra, é palavra de Deus para nós hoje. Paulo está citando Números 18, e eu leio os versículos 19 e 21. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti, para a tua descendência contigo. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos, em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Os sacerdotes do Velho Testamento, aqui os filhos de Levi, recebiam as ofertas e os dízimos, 10% do povo de Deus da época, que eram os filhos de Israel. Paulo está comparando aqui aqueles que vivem do Evangelho com os sacerdotes do Velho Testamento. E Paulo nos está orientando que nós devemos ofertar e dizimar como aquele povo. A palavra de Deus nos traz princípios no Velho Testamento. E o dízimo é um bom começo para você, meu irmão em Cristo. É o que eu tenho praticado na minha vida. E é o que Deus deixa indicado para que nós não sejamos considerados avarentos. A primeira parte. E como disse aí, o dízimo era para os filhos de Levi. Em Romanos 15, 4, Paulo, inspirado por Deus, disse assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O Velho Testamento é a palavra de Deus para a igreja de hoje. O que antes foi escrito foi para o nosso ensino, serve para nós, deve ser bênção.
para nossas vidas. Há princípios ali, né? Então nós gastamos o dinheiro honrando a Deus com a obra de Deus, como nós vimos aqui, e também abençoando o próximo. Isso é amar o próximo. Tiago 2, ele já tinha falado sobre isso e nós já estudamos. Vejam, eu repito aqui os versículos 15 e 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago já ensinou que a fé morta não salva ninguém, que assim como uma pessoa que tem necessidade de alimento, de roupas, ela precisa ser abençoada. E o crente tem essa responsabilidade. Ele precisa usar do dinheiro para comprar uma cesta básica. Ele precisa usar do seu dinheiro, dispor do seu dinheiro para comprar o cobertor para uma pessoa necessitada. Então, meus irmãos, o dinheiro deve ser bem usado com nossa esposa, com nossos filhos, com nossas próprias necessidades, com os familiares, com os domésticos da fé, abençoando outras pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, com um coração alegre. O avarento, ele ama tanto o dinheiro, que ele não gasta o dinheiro nem para ele. Nem para ele. Então, honre a Deus com aquilo que Deus te tem dado, abençoando a obra de Deus, com o dízimo e com as ofertas que Deus coloca no seu coração e abençoando o próximo, sendo um canal de bênção para você mesmo e até para as outras pessoas que Deus coloca na sua vida. Glorifique a Deus no gasto do seu dinheiro. No estudo de hoje, eu concluo, nós aprendemos como acumular dinheiro. Tome a decisão na data de hoje. Eu honrarei a Deus no acúmulo do dinheiro. Aprendemos também como ganhar dinheiro. Então decida. Eu honrarei a Deus no ganho do dinheiro. Em terceiro lugar, decida. Eu honrarei a Deus no gasto do meu dinheiro. Que Deus abençoe a sua vida e te dê sabedoria no uso das riquezas, do dinheiro, do salário que Deus tem te dado. A paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês.